Eu sou a apresentadora Renata Lopes e está começando agora o programa Falando do que é Eterno, que acontece aqui na Rádio Play todos os sábados às 16 horas. E é muito bom contar, ter a presença de cada um de vocês aqui comigo. É uma bênção de Deus, eu agradeço sempre, nunca vou me cansar de agradecer. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Epístola de Tiago, são apenas 5 capítulos, eu sou completamente apaixonada por esse livro, eu marco, dá pra ver aqui pela minha Bíblia, faço anotações, já li várias vezes, porque realmente eu me identifico muito, e toda vez que eu leio parece que é a primeira vez que eu tô lendo, sabe? Sempre tem, Deus sempre fala, de uma forma diferente, isso é muito bom, isso é muito intenso, e a palavra de Deus, ela é vida, A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, é o nosso alimento. E nós precisamos dessa palavra para ficarmos firmes, em nome de Jesus, seguindo para o alvo, que é Cristo. Mas antes de começar, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai, com o nosso bom Pai, com o nosso Senhor, com o nosso Rei, com o amado das nossas almas. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por mais esse dia, por mais esse sábado. É muito bom estar aqui, é muito bom ter esse privilégio de falar de Ti, de falar da Tua palavra, de falar daquilo que é eterno. Eu venho pedir para que o Teu Espírito Santo venha tomar a direção, o Teu Espírito Santo venha falar a cada vida, a cada coração, em nome de Jesus, que não seja eu, porque eu não tenho nada a oferecer a ninguém, mas que seja algo realmente de Ti, que o Senhor fale conosco e que sejamos completamente impactados neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá? Epístola de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha que versículo maravilhoso. Versículo 4, do capítulo 1. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, se você precisa de sabedoria, peça a Deus e Ele vai te conceder. A todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, peça com fé. Não deixa a dúvida entrar, não deixa a dúvida tomar conta da sua vida. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Bem, uma arma poderosa que o inimigo usa, tenta usar para nos paralisar, é realmente a dúvida. Porque é a palavra do Senhor que afirma que uma pessoa com dúvida não alcança nada da parte do Senhor. Ora, sabemos que Deus trabalha com fé. E sem a mesma é impossível agradá-lo. Então o inimigo ele sabe disso e ele tenta jogar o quê? A dúvida. O será, o talvez, ele tenta lançar isso e ele tenta o tempo todo descredibilizar a palavra de Deus. Ele tenta, Deus fala uma coisa para você, Deus libera uma palavra para sua vida e o inimigo tenta vir e falar, não, mas não foi desse jeito que Deus falou, não, mas não é bem assim, olha, mas olha a sua vida, olha as circunstâncias, olha o que está acontecendo. Então, o inimigo ele tenta o tempo todo descredibilizar a palavra de Deus. Ele tenta dizer, não é bem assim, não foi assim que Deus disse. Olha para as circunstâncias, a sua vida é impossível, do jeito que você vive, alguma coisa mudar. Você já tentou tanto, já são anos e anos nesse processo aí, nada acontece, deixa isso pra lá, esquece isso não é pra tua vida. Esse sonho, abre mão desse sonho. Isso não é pra você, não. Você já não tentou tanto? Então, assim, o inimigo ele tenta lançar a dúvida. Ele tenta trazer o talvez, a incerteza, porque ele sabe que dessa forma ele vai nos impedir de alcançar a bênção do Senhor. Porque, como eu já disse antes, para agradar a Deus nós precisamos ter fé. Porque Deus diz uma coisa e a gente vai e duvida daquilo que Deus diz? Como assim? Então, isso entristece a Deus. Certamente o entristece, certamente o aborrece. Porque Ele
é fiel, a palavra dele é verdadeira. Se Deus diz uma coisa, se Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Agora, se Deus disse que não vai fazer, que é não, é não. Então, não insista também naquilo que Deus disse não. Mas se Deus liberou uma palavra e ele falou sim para a tua vida, ele falou que vai acontecer, então não importa o tempo, não importam as circunstâncias. Na realidade, as circunstâncias, muitas das vezes, elas teimam em nos dizer o contrário. Sabe, as circunstâncias muitas das vezes querem gerar em nós uma certa incredulidade, né? E a gente precisa lutar contra isso. A gente não pode aceitar todo tipo de sentimento, todo tipo de coisa entrar no nosso coração. Por isso a importância de guardarmos o nosso coração. A palavra do Senhor diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Sobre tudo o que se deve guardar, acima de tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração. Né? Então, nós precisamos guardar o nosso coração de sentimentos que desagradam ao nosso Deus, de sentimentos que nos afastam de Deus, de sentimentos que nos impedem, né, de viver as promessas de Deus, de receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E Deus, a gente já conversou disso várias vezes aqui no programa. Deus, ele não trabalha com o nosso tempo. Né? A gente às vezes acha assim, não, mas está demorando demais. Não, mas nossa... Não, Deus ele não trabalha com o nosso tempo. Às vezes a gente está esperando algo da parte do Senhor e a gente acha que está pronto para receber aquilo ali, mas quem nos conhece de fato, muito melhor do que nós mesmos, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Então ele sabe que aquilo que a gente espera, que ele já liberou uma palavra dizendo que vai acontecer, mas aquilo que a gente espera não está no tempo, não está no momento, porque nós não estamos preparados para viver aquilo, para receber aquilo. Então a gente precisa entender isso também, a questão do tempo de Deus não ser igual ao nosso. E ficarmos com isso na mente, que a dúvida vai nos afastar da promessa, vai nos afastar, né, vamos dizer assim, de receber algo da parte do Senhor. Né? Como disse aqui, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, a gente precisa trabalhar com perseverança, com fé, com firmeza de propósitos, né, olhando sempre para Cristo, e a dúvida, a incredulidade, elas precisam ser deixadas de lado. Amém? Isso acontece, mas a gente precisa lutar contra isso. Tá? Como eu disse, não é qualquer coisa que pode entrar dentro dos nossos corações. Amém? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, grave isso, Deus não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, depois de ela haver concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, a consequência do pecado é morte, né? Morte espiritual. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Então entenda, né, que aquilo que você precisa para servir ao Senhor não está em você. Não vem de você. Nós sozinhos não somos capazes, né? Nós sozinhos não temos realmente nada para oferecer para ninguém. Somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Então é Deus quem nos capacita a viver, a cumprir seus propósitos, a servi-lo. Então, ele precisa ver em nós um coração disposto, ele precisa ver em nós um eis-me aqui, né, uma disposição para servir. Mas quem vai capacitar, quem vai dar todas as ferramentas, quem vai dar os dons, né, os talentos, é o Senhor. Vem dele. Então você diz assim, não, mas eu não vou fazer isso porque eu não me sinto capaz. Realmente, não somos capazes. Mas é o Senhor quem faz, é o Senhor quem nos usa. Então, abre a tua boca que o Senhor vai encher. É Ele que vai te capacitar, Ele que vai colocar o dom na tua vida. Mas faça, comece, né? Se lance para isso. Eu
muitas das vezes você pode ter um dom da parte do Senhor, até mesmo ter essa coisa de falar de Cristo, mas às vezes por achar assim, não, mas eu não sou capaz. Não, perdão. Mas o que vão pensar, isso e aquilo, você acaba se fechando para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus por aquilo que pensam ou porque você acha assim, não, mas eu não sou capaz. Realmente, como eu já disse, estou repetindo de novo, não somos capazes. Mas é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos dá dons e talentos, como eu já disse, preciso repetir, às vezes eu preciso repetir, ser repetitiva, ok? Para não esquecer. Então tudo vem do Senhor, toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, estou repetindo, tá? Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Se a gente seguir a risco isso aqui, a gente vai evitar muitos problemas, muitas situações indesejáveis nas nossas vidas. Muitas vezes se fala demais e se ouve de menos, quando na realidade é o contrário. Ouvir mais e falar menos. Será que eu me embolei? Isso aí. Ouvir mais, falar menos, ter um filtro. Tem gente que fala assim, não, mas eu sou sincero. Não, tem gente que não é sincero. Tem gente que é grossa, ignorante mesmo. E é aquele negócio, eu já até fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso. Falou, tá falado. Não adianta ficar arrependido, não adianta, eu não devia ter falado isso. Você já falou, já machucou a pessoa, já deixou uma marca. Então, assim, sabe, tá muito agitado, quer falar o que não deve, você vai ver que vai ferir a pessoa, vai fazer um estrago ainda pior, sabe? Vai beber uma água, vai orar, vai refletir, vai, sabe, sai, vai para outro lugar. Mas não fale coisas que você vai se arrepender depois, né? Porque as palavras, elas ferem e elas machucam muito mais do que um tapa, do que se a pessoa tivesse apanhado. Então, é muito pior realmente as palavras. Palavras ferem, palavras marcam, né? Palavras, elas têm um poder muito grande, né? De abençoar ou de amaldiçoar, de trazer vida ou de trazer morte. E isso a gente vai ver muito mais aqui no livro de Tiago, que fala muito sobre isso. Então, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se dar. E antes de falar, a gente precisa refletir, a gente precisa pensar naquilo que a gente vai falar, sabe? Não é pensei, pum, papum, sabe? Falou. Não, pensa, sabe? Pensa naquilo que vai falar. Pensa, repensa, pensa de novo, repensa de novo e depois você fala, tá bom? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se a gente só escuta, a gente não pratica, né? A Bíblia fala sobre a casa, né? Faz aquela comparação de uma casa edificada sobre rocha, uma casa edificada sobre areia. Então, alguém que não pratica, como que construiu a casa sobre a areia? Vai vir vento, vai vir tempestade, a casa vai desabar, a casa não vai suportar. E a vida do cristão, ela não é um mar de rosas, sabe? Engana-se quem pensa que a vida do cristão é mais rosa. Não, a vida do cristão é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, vida de aflições mesmo, né? Vem as lutas. E para o nosso crescimento, realmente, para alcançarmos, né, chegarmos na promessa do Senhor. Então, a gente precisa crescer, então a gente passa por certas coisas, então não é fácil. E não adianta ficar se enganando, sabe? Se enganando, eu só tô ouvindo e tô indo na igreja. Não adianta se enganar. Então, ou é ou não é. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural.
pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei, perdão, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, uma pessoa que realmente pratica a palavra do Senhor, que vive a palavra do Senhor, essa pessoa tem como resultado na sua vida ser bem-sucedido em tudo que fizer. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Encerramos o capítulo 1, vamos para o capítulo 2. Muitos ensinamentos, né, gente? A palavra do Senhor é realmente muito poderosa, muito eficaz, muito rica, né? E cada vez, como eu disse no início, cada vez que a gente lê, a gente vai tendo um aprendizado diferente, um aprendizado novo. Isso é muito bom pra gente. Capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, Deus ele não se agrada com isso, né? A gente tratar as pessoas diferentes, uns eu trato de um jeito porque essa pessoa tem coisas a me oferecer, talvez recursos, talvez influência, né? Esse tal de network. Enfim, talvez ela tenha algo para me oferecer, então eu vou tratar muito bem. Mas o outro, que tadinho, que não tem nada para me oferecer, eu trato de um jeito diferente, né? Eu não dou confiança, eu não ajudo, né? Então, enfim. Deus ele não se agrada com isso, sabe? As pessoas todos nós, independentes de qualquer coisa, somos amados pelo Senhor de igual forma. Então, a gente precisa seguir o exemplo de Cristo. Jesus não fazia acepção de pessoas, não tratava uns de um jeito, outros de outro. Não, amava a todos, cuidava de todos, enfim. Então, a gente também precisa, né, ser dessa forma. Entender que toda pessoa merece carinho, respeito, compreensão, né? Merece realmente ser bem tratada, né? De igual forma. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Olha isso. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Menosprezaste, porque o pobre não tem nada, né, para oferecer. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Se, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Olha, fazer acepção de pessoas é cometer pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então, a gente precisa de fé e obras. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos,
sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? A Bíblia nos orienta que aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então não adianta eu ter recursos, eu ter uma condição de ajudar, saber que o irmão, que a irmã está padecendo necessidade, eu vou lá, dou uma palavra, oro, mas não ajudo a pessoa. Então Deus está vendo isso. Eu posso ajudar e não ajudo, eu estou errando, eu estou pecando. Então, vá, ore, oriente, mas leve o alimento, leve a roupa, faça a sua parte, né? Faça aquilo que você pode fazer pelo outro. E às vezes a gente esquece, né, que a gente deveria tratar o outro da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Eu sou professora e eu sempre falo isso para os meus alunos. De manhã eu trabalho com alunas grandinhas já, de 9 anos, né? E à tarde com pequenininhos. E com todos, né? É claro que grandinho já entende melhor, o pequenininho você tem que falar numa linguagem que a criança entenda. Mas com todos, quando há uma situação, eu sempre falo de um jeito para a criança para que ela tente se colocar no lugar do outro, para que ela tente entender que aquilo que ela não quer para ela, ela não deve fazer com o outro. Então, às vezes a gente quer ajuda, a gente quer que as pessoas orem pela gente, que as pessoas ajudem a gente, mas a gente, quando pode fazer algo por alguém, quando a gente pode abençoar alguém, a gente não quer abençoar, a gente fecha o coração, fecha as mãos e não ajuda, né? E a igreja primitiva não era assim, eles se ajudavam, eles... vamos ver aqui, em Atos, para não ficar só nas minhas palavras, como era, coisa mais linda, que eu amo essa passagem, diz assim, ó, peraí. Gente, perdão por essa tosse, tá? Aqui, ó, como viviam os convertidos, tá? No Atos 2, versículo 42, tá? Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, então havia comunhão. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes do templo, partindo pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diariamente perseveravam unânimes, distribuindo, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, você pode ajudar alguém. Faça isso. Ajude. Mas eu não posso com muito, eu posso com pouco. Mas amém. O pouco cheio de amor é muito melhor do que o muito, né? Quando a gente deposita amor naquilo que a gente faz. E é muito fácil, às vezes, a gente dizer para algum familiar, para uma amiga, né? Para uma pessoa próxima, dizer assim, eu te amo. Mas o eu te amo com palavras, ele não é real. O amor a gente demonstra para as pessoas ou para Deus com atitudes. Né? Igual fé sem obras é morta. A mesma coisa, amor sem atitudes é só palavras ao vento, é só palavras jogadas ao vento. Então a gente demonstra que ama e se preocupa com alguém quando a gente tem atitudes, né? Com relação a isso. E qualquer dentre vós disser, ide em paz, eu estou repetindo, tá? Que seios e fartáveis, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me essa tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem, eles se submetem, né? E tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Então, a fé sem obras é inoperante. Não sou te dizendo a palavra. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então, não foi fé? Isso não foi fé dele? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, ele, por ter fé, ele foi e fez aquilo que Deus estava falando com ele. Ele se movimentou, ele agiu. Então a gente precisa agir também, se movimentar. Porque aquilo que a gente tem que fazer, Deus não vai fazer. Então tem coisas que cabem a mim e a você fazer. Então a gente precisa se mexer, precisa levantar, arregaçar as mangas e a luta.
Ah, eu tô clamando a Deus por um emprego, tô orando, tô jejuando na porta de emprego, mas fica até tarde dormindo, não levanta para botar um currículo, para correr atrás. Como assim? A porta de emprego vai cair como chuva na sua cabeça? Não. Então você vai fazer a sua parte. Você está orando, você está clamando por isso, você está jejuando, mas você vai levantar também, vai enviar currículos, vai correr atrás, vai falar com uma pessoa ou outra, ó, se souber de um emprego para mim, então você tem que fazer a sua parte. Ah, eu quero muito que Deus me ajude para, por exemplo, eu quero me aperfeiçoar na questão do ensino da palavra, porque é isso que Deus me chamou para fazer. Ah, você quer se aperfeiçoar, mas é que o que você está fazendo para isso? Você está lendo a palavra do Senhor, você está ouvindo vídeos, né, de boas mensagens, assim, tipo, falar em boas mensagens, né? Escute as da Igreja Cristã de Nova Vida de Nova Iguaçu. Pastor Hernandes Dias Lopes, bênção total. Deixa eu ver mais quem, que é muito bom. Gabriela Lopes, missionária Camila Barros, pastor Lucinho Barreto, deixa eu ver, Dizescope, Douglas Gonçalves do Dizescope. Gente, que bênção. Ele, a esposa dele, é Val Gonçalves. Só ensinamentos bons. Então, você quer se aperfeiçoar? Ore, lê a palavra, escute boas pregações. Ah, eu quero me aperfeiçoar, eu quero aprender um instrumento para tocar para o Senhor. Mas você quer, não se mexe, não se move, então as coisas não vão acontecer. As coisas vão acontecer quando a gente se move e faz a nossa parte, faz com que as coisas aconteçam. Ah, eu quero fazer uma faculdade, não tenho condições. Nossa, mas faz o Enem, faz, né? A gente já falou sobre isso aqui no testemunho da minha irmã, da Vicky França, coisa linda, né? Tá no último ano da faculdade dela de odonto, né? E foi Deus que deu a bolsa de estudos para ela, já tá se formando agora no final do ano. Então, assim, mas ela se mexeu, ela foi lá, ela orou, ela buscou, ela jejuou, uma menina de Deus, mas ela foi, fez a prova, tentou e Deus abriu as portas. Então não adianta ficar esperando as coisas caírem como chuva, né? A gente precisa correr atrás disso aí, realmente fé junto de obras, não é verdade? Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras inoperantes? Já li essa parte, gente, já li. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Olha que coisa linda. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Vou repetir, hein? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos para o capítulo 3. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Na verdade, ninguém aqui é perfeito. Eu falei esses dias isso para as minhas alunas de manhã, porque às vezes a criança ela tem muito medo de errar, né? E eu as entendo perfeitamente, porque eu sempre fui muito perfeccionista, desde criança, muito perfeccionista. Isso é uma coisa minha, não era minha mãe que me cobrava, meu pai não, era coisa minha. Eu sempre me exigia muito de mim, era muito perfeccionista, não queria errar de jeito nenhum, sempre achava que errando eu não era boa o suficiente, se eu não tirasse um 10, podia tirar 9,5, se não fosse 10 para mim não estava o suficiente. E eu sei que isso traz um peso pra gente, às vezes quem é perfeccionista como eu, sabe o quanto isso é ruim. E a gente às vezes passa certas coisas, experiências, e a gente não quer que as pessoas que a gente ama, né? No caso, os meus alunos eu amo de paixão, a gente não quer que passem as mesmas coisas, então a gente procura orientar. E aí eu falando com elas sobre isso, né? Não tenho medo de errar, que às vezes eu pergunto alguma coisa e não quer responder porque tá com medo de errar. Eu falei, não, o erro faz parte, você erra, mas esse erro depois vai te levar a um aprendizado, então não tenha medo, né, de tentar, de falar. Mas agora eu me perdi, por que eu ia dizer isso? Vamos lá, vamos voltar aqui. Meus amores, não vos torneis muitos de vós mestres, eu vou lembrar. Sabendo que havemos de receber maior Jesus. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ah, tá, porque eu falei de todos tropeçamos em muitas coisas. Então, é isso aí. Aí eu falei com elas, lembrei aqui agora, perdoe-me, né? Porque a professora aqui tá cansada, um pouquinho cansada, então às vezes se embola um pouquinho. Aí eu falei com elas sobre isso, né?
não tenha medo de errar, não tenha medo de falar para mim. Eu não vou brigar porque errou, pelo contrário, eu vou ver que vocês estão participando, que vocês estão interessadas, né? Então, falem, né? E errando a gente vai aprendendo e tal. E aproveitei e no ensejo falei, olha, vocês sabem quem é a única pessoa perfeita? Vocês sabem quem é que não erra de jeito nenhum? Que é completamente perfeito? Elas ficaram, sabe? Elas são muito fofinhas. Aí ficaram olhando assim pra mim, eu falei, só Deus. Então, às vezes, a gente quer trazer uma carga sobre as nossas vidas que a gente não é capaz de levar. Nós não somos perfeitos, isso é fato. Como eu já disse hoje, nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. Se não fosse pela graça do Senhor, o que seria de nós, né? O que seria de mim, o que seria de você sem a graça de Deus? Então, é impossível pra gente. Então, porque todos tropeçamos em muitas coisas, somos imperfeitos, né? Enquanto estivermos nesse mundo, nesse corpo, somos falhos, né? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, se você refreia a tua língua, você refreia o teu corpo todo. Você tem um domínio sobre o teu corpo todo. Então, cuidado, né, com a língua. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. É verdade. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Realmente, uma coisinha, uma palavra maldita, né, mal colocada, numa hora que não é legal, por exemplo, numa hora de nervoso, de estresse, uma palavrinha é capaz de estragar muita coisa. É capaz de trazer um verdadeiro desastre, não é essa palavra que eu queria falar. Fazer um verdadeiro estrago, sabe? Fazer um verdadeiro estrago. E é isso que o Senhor está falando com a gente hoje. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas para o inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha, gente, o que é isso? É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. E também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Gente, isso é completamente confuso, é completamente, como é a palavra, assim, contraditório. Né? Bendizer, ora amaldiçoar. Ora gerar vida, ora gerar morte com as palavras. Isso é muito complexo, hein? Isso é muito perigoso. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não tem como, ou é uma coisa ou outra. E a Bíblia fala, né, que a boca fala do que está cheio o coração. Se você está cheio no coração, cheio de Deus, cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria, você vai transparecer isso com suas palavras, você vai transparecer isso com o seu semblante, sabe, com as suas atitudes, você vai transparecer isso de um modo geral, principalmente com as suas palavras, né? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, ou é uma coisa ou é outra. A sabedoria, eu não vou me atentar muito para essa questão do cuidado com a fala, porque eu já falei há pouco tempo sobre isso já falar no meu canal. No meu canal também já falei. Mas já falamos sobre isso aqui no programa. Então, eu não vou me fixar muito bem nisso. Só lembrando, né, do conselho original que está aqui, ó, original inicial, que diz: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então fique com isso no coração. Ouça muito, 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 muito mais e fale muito menos. E tenha um filtro, sabe? Não deixe as coisas passarem sem filtro, não. Tenha um filtro. Não cause estragos por aí, tá bom? A sabedoria lá do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre a mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso,
Aí há o quê? Confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Vamos para o capítulo 4, origem das contendas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tem. Você reparou que uma pessoa que tem inveja, que fica cobiçando do outro, que tudo que o outro faz quer fazer, essa pessoa não prospera, essa pessoa parece que a vida dela não muda, parece que a vida dela não anda. Gente, Deus não se agrada disso, né? Deus não habita em inveja, Deus não habita em cobiça. Queira as coisas. Oi, Jesus amado. Gente, perdão. Eu levei um susto aqui agora, porque eu li um reflexo aqui. Sou eu, gente. E era minha filha, vem cá, essa menina. Eu levei um susto. É a minha bebê, minha Juju. Fica aqui comigo com a mamãe um pouquinho. Tá. Senta aqui no colo da mamãe. Então, fala oi pras pessoas. Quer cantar aqui um pouquinho pra eles ouvirem? Você? Gente, ela canta com uma fofura, minha bebê. Vamos só um pedacinho do Lindo És? Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Ih, glória. Eu fui pra um lado, tu foi pro outro. Eu te dou, Jesus. Ih, saí do tom. Jesus. Tu fofa, a gente se embolou toda, saiu do tenho tom. vergonha. Mas amém, né? Minha fofurinha me deu um susto. Hoje já teve de tudo. Eu esqueci as palavras, me perder. E agora eu levei um susto, gente. Levei o susto mesmo. Só essa garota. Então, onde eu estava, Juju, que você me fez me perder de novo, Juju? Falando sobre cobiça, né? De alguém que cobiça, né? E nada tem. A gente não pode ter inveja dos outros, né? Querer as coisas só porque o outro tem, né, filha? Isso não é de Deus, isso é feio. Porque alguém que age dessa forma, você pode reparar que a vida da pessoa fica meio que estagnada, né? Tá, querida. Tá bom, querida. Cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não tem essa. De que lado, Juju, sai da geladeira? Na casa de vocês também é assim? É o tempo todo falando, sai da geladeira, o tempo todo falando, coloca o chinelo, né? E tossindo, eu e ela, só Cristo na causa. E ela o tempo todo falando a mesma coisa com ela, só Deus. Mas amém. Não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Tem que escolher, né? Ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou aborrecer o outro e agradar um. Entendeu? Parece confuso, mas tem que escolher de que lado que tá. Não dá pra ficar em cima do muro, não dá pra ficar neutro, não dá pra ficar passeando entre dois mundos. Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô lá. Não. Então, é isso aí. Ou tá de um lado ou tá do outro. Escolhe e seja sincero, né? Com a sua escolha. Ou supõe-se que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Gente, coisa triste é uma pessoa soberba, né? Você acha melhor que os outros, né, filho? A gente não pode ser assim. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer que o diabo fuja de você? Resista, né? Se sujeite a Deus, resista ao diabo. E aí ele vai bater em retirada. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. É impossível você se chegar a Deus com sinceridade, com integridade, e ele não se chegar a você. Se chegue a ele com sinceridade, com verdade, né, com todo o teu coração, com todo o teu amor, toda a tua alma, e Deus ele vai se revelar a você, ele vai se chegar a você. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração, né, limpe o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Humilhai-vos,
na presença do Senhor e ele vos exaltará. Se humilhe diante do Senhor, né? E ele vai te exaltar. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Olha, não preciso nem comentar nada, né? Forte isso aqui. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Essa frase final aqui, bem forte. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros? Vós não sabeis o que será amanhã, que é a vossa vida, pois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe... Olha, falei disso hoje, não lembrava, para mim, eu estava lembrando que era de Provérbios, não era daqui mesmo de Tiago. Falei isso hoje. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não o faz, nisso está pecando. Então, se você pode ajudar, você pode ser bênção na vida de alguém, faça isso, né, Juju? Vamos para o capítulo 5, o capítulo final. Atendei agora, lê o versículo 1. Atendei agora, ricos, chorai lá, lamentando, por causa das vossas desventuras, que vós sobreviverão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes dos últimos dias. Este é o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tá? Não é plantando hoje que eu recebo hoje, né? Eu planto e tem que esperar. Juju esses dias fez uma plantação lá na escola, né? A escola dela é maravilhosa, a tia dela também é maravilhosa, a tia Dani. E eles plantaram lá na hortinha, né, filha? Tá crescendo correndo? Cresceu correndo? Tipo, você plantou num dia, já nasceu no outro? No outro, Júlia? No outro também não, né? No outro não. Então, a gente tem que aprender com a natureza, sabe? Entender que as coisas não acontecem assim correndo. Você vai plantar e você tem que esperar o tempo certo para colher. Sede vós pacientes, né? Fortalecer o vosso coração. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Glória a Deus por isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Cante louvores.
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, grava isso, muito pode possuir eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância. O que é isso de instância? Com perseverança, com insistência, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos, 6 meses não choveu. Você está orando com insistência? Você está orando com instância, com perseverança? Bate, que a porta vai se abrir, hein? E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Chegamos ao final da epístola de Tiago, dessa epístola maravilhosa, recheada de ensinamentos pra gente. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, né? Que Deus possa ter abençoado grandemente sua vida, sua casa, sua família. E a Juju vai orar para terminar o programa. Vai agradecer a Deus pelo programa de hoje e vai me ajudar a se despedir. Vamos lá, filha? Me ajuda. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor falou conosco. Que esta palavra fique guardada em nossos corações e produza frutos. Abençoe cada pessoa aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até o próximo sábado, se Deus quiser. É isso? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Bom estar com vocês. Glória a Deus. Deus é Bom. E a sua misericórdia dura para Sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Fofa. Te amo. Tchau, gente. Fica com Deus. Obrigada, tá? Vocês são bênção de Deus na minha vida. Já disse isso, né? Sou repetitiva, né, filha? Mas é bom repetir. Vocês são bênçãos, são especiais pra mim, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo pra mais pessoas, pra que sejam abençoadas também, tá bom? Compartilhe das coisas de Deus. Tchau.